Quem nunca foi ferido por alguém? Uma palavra dura, uma traição, uma decepção, uma injustiça. Todos nós já passamos por situações que deixaram cicatrizes. Mas a questão não é se nós vamos ser feridos, mas sim o que nós vamos fazer com essas feridas. Guardar mágoa parece ser uma coisa natural do ser humano. Só que isso nos aprisiona, sabia? Já o perdão pode parecer difícil, e é difícil em alguns casos, até impossível para algumas pessoas, mas o perdão tem um poder libertador. E a Bíblia nos mostra que o perdão não é só uma opção, é um mandamento para todos nós que somos filhos de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus disse o seguinte: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus deixa muito claro, irmãos, não existe perdão de Deus sem o nosso perdão ao próximo. O perdão é o caminho de ida e volta da graça de Deus em nós. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, o seguinte: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Esse versículo, ou essa passagem, mostra que o perdão está diretamente ligado à nossa vida espiritual. Deus não recebe a nossa adoração se ela não vier de um coração limpo, livre de rancor. O perdão, então, é requisito não apenas para os relacionamentos humanos, mas para a comunhão com o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35, eu não vou ler tudo aqui, senão a mensagem vai ficar muito grande, mas nessa passagem, Jesus contou a parábola de um servo que devia ao rei uma quantia enorme, uma quantia que podemos considerar impagável. Aquele rei, movido por compaixão, perdoou a dívida do servo. Mas esse mesmo servo não foi capaz de perdoar uma quantia pequena que outro servo estava devendo a ele. Aí o rei ficou indignado e disse o seguinte: servo malvado, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive de você? Aqui fica uma lição muito clara para nós. Diante de tudo o que Deus já nos perdoou, negar perdão para alguém é uma incoerência. Quando você dá o like aqui nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todo vídeo que eu posto aqui, eu peço que você faça isso. Dê o like, o seu joinha. Isso impulsiona o nosso vídeo. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever também no canal. Nós postamos vídeos aqui de orações e reflexões diariamente. Então se inscreva e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O escritor C.S. Lewis disse o seguinte: perdoar o imperdoável é o que mostra que temos a graça de Deus em nós.
Eu vou ler novamente. Talvez exista alguma situação pela qual você está passando ou que você passou, que você considera imperdoável. Aí, C.S. Lewis escreveu assim, olha, perdoar o imperdoável é o que mostra, é o que revela que temos a graça de Deus em nós. Essa frase de C.S. Lewis é muito profunda. Qualquer pessoa pode perdoar pequenos erros, mas só alguém que experimentou o perdão de Cristo pode liberar perdão em situações que parecem impossíveis. O perdão humano é limitado, mas o perdão que vem de Deus é sobrenatural. Perdoar não é dizer que o erro não teve importância, mas é se recusar a ser escravizado pela dor que esse erro provocou. É abrir mão do direito de vingança e entregar o caso nas mãos de Deus. Sabe o que o perdão faz em nós? Ele liberta o nosso coração. A mágoa é igual um veneno, irmãos, que nos aprisiona. E o perdão é a chave que abre a cela. O perdão restaura relacionamentos. Nós fizemos um encontro de casais na semana passada e nós vimos ali muitas pessoas feridas, homens e mulheres, que precisavam somente de uma coisa: perdão. Precisavam liberar perdão, precisavam pedir perdão. E Deus derramou a graça dele sobre a vida de muitos casais e houve um quebrantamento muito grande através do perdão. Então, o perdão restaura relacionamentos. Assim como nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós também podemos reconciliar uns com os outros. O perdão torna a nossa adoração aceitável a Deus. Você viu o texto que eu li? Nós não podemos oferecer algo a Deus com o coração endurecido. E a quarta coisa, o perdão nos torna semelhantes a Cristo. Jesus, mesmo na cruz, mesmo sendo injustiçado, ele orou a Deus dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu aprendi uma coisa. Nós somos feridos e ferimos, mas nós também podemos ser curados e proporcionar cura a outras pessoas. Nós somos vítimas de outras vítimas. Aquele que te feriu também é uma pessoa que foi ferida. De uma maneira direta ou indireta, ele foi ferido, ela foi ferida. Amém? Então, não hesite em liberar perdão e não tenha receio de pedir perdão. Eu disse lá no encontro de casais, existe uma expressão que pode revolucionar a sua vida. Ela é simples. É só você dizer assim, olha, eu errei, me perdoa. Essas palavras podem revolucionar o seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele familiar, seja no seu trabalho. Porque quando você diz isso, você está reconhecendo que errou. Então, não hesite em pedir perdão e em liberar perdão. Perdoar não é esquecer a dor, mas é escolher não deixar que essa dor te controle. Não é justificar o erro do outro, mas é escolher não carregar mais o peso da mágoa. Eu quero que você faça um exercício hoje, enquanto eu estou ministrando aqui essa palavra. Onde você estiver, feche os seus olhos e lembre
da pessoa que você precisa perdoar. Lembra dessa pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez mal, que te caluniou, que foi injusta com você. De olhos fechados, lembra dessa pessoa aí. E diga o seguinte: Senhor, eu escolho perdoar essa mulher. Eu escolho perdoar esse homem, assim como o Senhor me perdoou. Faça esse exercício. Eu escolho perdoar ele. Eu escolho perdoar ela, assim como o Senhor me perdoou. Aproveite e escreva aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo te trouxe à memória o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica que você está enfrentando na sua vida, coloque ela aqui nos comentários. Mas junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase: eu escolho perdoar. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós aprendemos sobre o poder do perdão. E reconhecemos que assim como recebemos o teu perdão, nós também precisamos perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui carregam feridas antigas, dores profundas. Ó Deus, essa pessoa tem carregado mágoas que pesam no coração dela. Mas eu peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo. Traga cura interior sobre a vida dele e sobre a vida dela. Dê a essa irmã e a esse irmão força para que ele libere perdão, para que ela libere perdão. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós guardamos rancor. Assim como está escrito: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Nós queremos hoje alinhar o nosso coração contigo. Não somente conhecer, mas viver essa palavra. Eu oro por casamentos feridos, por palavras duras, por traições, por decepções, por mágoas, para que, através do perdão, o Senhor traga restauração a esse lar. Eu oro por famílias que estão divididas, para que haja reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares. Eu oro por essa amizade, Deus, que era tão bonita, era tão firme, tão forte, tão inspiradora, mas que por causa de alguma mágoa, de alguma contenda, foi quebrada. Que essa amizade seja restaurada hoje, em nome de Jesus, que o perdão reabra o caminho da comunhão. Nós sabemos que em muitas situações o perdão não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas nós também sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. Dá-nos, ó Deus, o mesmo coração que estava em Cristo, que mesmo sendo injustiçado, pendurado numa cruz, perdoou os seus opressores, perdoou aqueles que estavam o crucificando. Que nós possamos experimentar a liberdade de quem não deve nada a ninguém, porque já perdoou tudo e todos. Tira o orgulho do coração desse homem e dessa mulher. Esse orgulho que tem impedido ele de perdoar, que tem impedido ela de liberar perdão. Que a paz que vem do Senhor, através do Espírito Santo, inunde os corações e que a nossa vida seja marcada pelo amor, que tudo suporta, que tudo perdoa. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.
Receba essa palavra no seu coração. Libere perdão para quem te ofendeu. E peça perdão também. Crie esse hábito de pedir perdão, de reconhecer que você também errou, você também, de alguma maneira, magoou essa pessoa e você precisa pedir perdão para ele, para ela. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e aí vai aparecer várias opções para você. Selecione o ícone do WhatsApp. Selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem lá nos seus grupos. Ah, pastor, lá no grupo só tem postagem de política, de futebol, de notícias, de crimes. Pois é, compartilha a palavra de Deus. Me ajude a espalhar a palavra de Deus para muitas pessoas. Certamente essa palavra é necessária para alguém que você conhece. E se você não quer compartilhar no grupo, mande individualmente para as pessoas com quem você se comunica. Essa pessoa vai ouvir essa mensagem e o Espírito Santo vai falar com ela. Eu creio nisso. Se você crê, compartilhe também. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja livre para fazer isso, tá bom? Os vídeos são postados gratuitamente todos os dias aqui no YouTube e compartilhados em milhares de grupos por esse Brasil, por esse mundo afora. Mas se você quiser nos apoiar, aqui na descrição do vídeo tem várias formas. E eu quero agradecer às pessoas que têm nos ajudado financeiramente através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você para mais uma reflexão bíblica. E no final nós vamos orar juntos aqui. Amém? Olha só, talvez você esteja orando há muito tempo por um milagre. Você pede pela cura, pela restauração do seu casamento, pela salvação dos seus filhos. Talvez você esteja clamando a Deus por uma porta de emprego, mas parece que o céu está em silêncio. Você já teve essa impressão? E aí surge a pergunta: por que Deus muitas vezes não nos responde? Surge essa dúvida na nossa mente. Será que eu estou orando em vão? Porque Deus não está me respondendo. O silêncio de Deus é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você hoje é que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Amém? O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Quando você dá o like, você está nos ajudando a alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus. Porque quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias aqui junto com a gente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix,
que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Salmos 13, versículos 1 e 2. É um salmo de Davi. Diz o seguinte: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha que texto interessante, irmãos. Davi conhecia o silêncio de Deus. Ele clamava, mas parecia não ter resposta. Só que mesmo em meio à dor, ele continuava orando. Isso aqui nos ensina que a oração deve permanecer, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Outros exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Jó, durante grande parte do seu sofrimento, Jó não ouviu nenhuma resposta de Deus. Ele ouviu os amigos, ele ouviu a esposa, mas Deus permaneceu em silêncio por um longo período. Só depois de algum tempo, o Senhor se manifestou a ele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 9, diz que orou 3 vezes para que Deus retirasse dele o espinho na carne. Deus não retirou o espinho, ou seja, Deus não respondeu essa oração do jeito que Paulo estava querendo que ele respondesse. O que Deus disse a ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu posso aprender que nem sempre Deus nos dá o que nós pedimos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Um outro exemplo de uma oração não respondida é Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus orou a Deus. Ele disse assim: olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas diante dessa oração, o céu permaneceu em silêncio, porque o plano de Deus era maior. O silêncio abriu caminho para a cruz, e a cruz abriu caminho para a nossa salvação. Em Mateus 27, no verso 46, diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E o quarto e último exemplo aqui na Bíblia, de uma pessoa que eu me lembrei enquanto eu estava preparando esse estudo aqui, foi José no Egito. Lembra que José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi esquecido lá na prisão. José passou muitos anos sofrendo. E a Bíblia não menciona que Deus falava com ele nesse período. Mas mesmo no silêncio, o Senhor estava conduzindo cada detalhe da vida de José. No tempo certo, ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito e instrumento de salvação para a sua família e para muitas nações. Isso aqui nos mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas sim parte do processo de preparação para algo muito maior. O que nós aprendemos
quando Deus se cala. O silêncio não significa abandono. Jó descobriu que mesmo sem falar, Deus estava presente em cada momento da sua vida, em cada detalhe da sua história. Outra coisa, o silêncio amadurece a fé. Quando nós não vemos respostas, nós somos convidados a confiar no caráter de Deus e não apenas nos resultados visíveis. E o silêncio também abre espaço para que o propósito de Deus se cumpra. Às vezes Deus não responde como nós queremos, porque Ele tem algo maior do que nós podemos imaginar. Eu quero falar para você, hoje, você que está aqui assistindo essa mensagem comigo, se você está orando há muito tempo e não vê respostas, não desanime, não fique desanimado, meu irmão, não fique desanimada, minha irmã. O silêncio de Deus não significa que Ele está te rejeitando, mas que Ele está te treinando. É no silêncio que Deus fortalece a sua fé. É no silêncio que Deus molda o seu caráter e prepara o terreno para algo maior. Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém viu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Receba essa palavra no seu coração. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Continue orando, continue crendo, continue esperando no tempo do Senhor, continue guardando a sua santidade, os seus princípios. Quando você não entender o silêncio, lembre-se do que Deus já falou na cruz. Você é amado, você é escolhido, você jamais será abandonado. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Escreva aqui, mesmo que você esteja percebendo o silêncio de Deus diante das suas orações, escreva ela aqui nos comentários, como uma atitude de fé. E declare o seguinte: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou alguma situação específica pela qual você está passando, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje a Tua palavra nos lembra que mesmo quando o Senhor parece em silêncio, o Teu amor continua presente, continua constante. A Tua presença nunca nos abandona. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor tem nos acompanhado. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido as Tuas respostas, não tem visto a manifestação do Teu poder. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns até pensam em desistir. Pai, renova a esperança dessa pessoa agora. Mostra a ela que o silêncio não significa ausência, mas preparação. E que mesmo no silêncio, ela tem sido cuidada, protegida, guardada, acolhida e sustentada pelo Senhor. Assim como Jó perseverou,
que o Senhor nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a descansar na suficiência que vem de ti. E assim como Jesus, lá no Getsêmani, nos dê coragem suficiente para dizer, para declarar: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que estão clamando hoje aqui pela cura. Ó Deus, que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre essa vida. Dê refrigério a esse irmão, a essa irmã que tem lutado contra essa enfermidade. Eu oro por cada casamento que está vivenciando nesse momento um tempo de crise. Pessoas que estão em busca de uma restauração. Eu quero orar por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Famílias que clamam pela salvação de seus filhos. Ó Deus, mesmo quando a resposta ainda não chegou, que a fé dessa pessoa permaneça firme. Enche cada coração aqui, ó Deus, com a paz que nós não conseguimos compreender. Que o Espírito Santo traga consolo, força e esperança para continuarmos crendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os olhos espirituais de todos aqueles que não estão conseguindo perceber o teu agir. De pessoas que, assim como Agar lá no deserto, não conseguiam enxergar saída. Mostra o poço de água. Mostra a essa pessoa a provisão escondida. Revela a ela que o Senhor já preparou o escape. Eu quero pedir ao Senhor que no tempo certo o teu silêncio se transforme em resposta. Aleluia. Que o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar em ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração hoje. Talvez essa mensagem de hoje seja uma resposta para muitas pessoas. Por isso eu quero pedir mais uma vez que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Mande essa mensagem para os seus contatos. É só você clicar aqui, no YouTube, tem um botãozinho compartilhar. Clica nesse botão, aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link da mensagem lá nos grupos que você participa. Não tenha receio de mandar essa mensagem para muitas pessoas. Algumas pessoas que recebem Minuto com Deus ficam escolhendo para quem mandar. Mande para todos que você conhece, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não volta vazia. Talvez a pessoa para quem você mandar não será alvo dessa mensagem, mas a outra para quem ela vai mandar pode receber esperança no seu coração através dessas palavras. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas.
Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta como alguém pode nascer de novo sendo velho, quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado,
é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados.
essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta, que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo o mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família, dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar
o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé
a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão, sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32, olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim:
perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte. Ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas
e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro.
Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo,
eu acho que não tem mais saída, não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos. Que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família.
Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus.